Cristo. Irmãos, ricos, os coríntios, ricos, palavra, dons, conhecimento, mas também ricos de muita carne, de muita carnalidade. Então Paulo apresentou um instrumento para tratar com a carne deles. Ele disse: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E mais no centro da carta, lá no capítulo 13, ele vai dizer: e eu vou mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Vocês têm conhecimento? Amém. Usem bem esse conhecimento. Vocês têm revelação, profecia? Amém. Usem bem, porque se é genuíno, é o Espírito de Deus que tem dado. Mas cuidado. Cuidado para que vocês não se envaideçam, não disputem uns com os outros. Não sigam homens. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu prefiro outro. Eu vos vou passar a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale línguas de homens ou de anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu conheça mistérios e toda a ciência, e profetize, e etc, e etc, e etc. Nada serei. Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Mais uma janela está se abrindo aqui. Nós não iremos avançar na compreensão, na experiência do eterno propósito de Deus, se verdadeiramente nós não amarmos uns aos outros. Irmão, há mais de 50 versículos na Bíblia, no Novo Testamento em particular, para nos ajudar a entender o que significa amar uns aos outros. Tema dessa oração aqui no ponto que nós estamos. Lindo, especial. Porque nós somos tão platônicos, nós somos tão apressados em falar uns aos outros que nós nos amamos. Eu te amo, irmão, te amo, te amo e te amo. O Senhor Jesus em João 13 disse assim: nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros. Mas sabe o que a Bíblia faz? Nessas mais de 50 menções que eu citei aqui, que eu mencionei aqui, você vai ter que procurá-las. Ela usa a palavra uns aos outros e ela usa a palavra mutuamente mais de 50 vezes. Então se nós perguntarmos assim: Senhor, o que é amar-nos uns aos outros? Sabe como o Senhor vai responder? Essa chavezinha, uns aos outros, é repetida mais de 50 vezes. Então o Senhor vai nos responder assim: amar-vos uns aos outros é sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E aí você tem muitos uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Se nós não fazemos isso com nossos irmãos, nós não amamos os nossos irmãos. Nós damos preferência para nós mesmos. Nós não preferimos em honra uns aos outros, porque não amamos uns aos outros. Então que ajuda a Bíblia nos dá, que bênção. Nós não ficamos aqui nesse ambiente, como falamos, né? Platônico. Oh, como nós amamos. Mas então nós vamos ser provados se nós amamos. Nós nos submetemos, nós perdoamos, nós servimos, suportando-vos uns aos outros. Você vê? Irmãos, são mais de 50 versículos. E também tem do lado negativo, dizendo assim: não julgueis uns aos outros. E também tem mais versículos negativos. Não vos queixeis uns dos outros. Se nós nos queixamos uns dos outros, é porque nós não amamos uns aos outros. Vamos ser honestos diante do Senhor. É prova que nós não amamos. Por isso nós não avançamos. Porque é arraigados e alicerçados em amor que nós poderemos compreender. Não é lindo isso, irmão? Se a igreja não fosse o que ela é, sabe o que poderia acontecer conosco? Nós seríamos um seminário, uma escola de teologia. Nós arrumaríamos uns professores, uns estudiosos, uns capacitados, e nós íamos ter aulas, e ter uma cabeça instruída, adquirindo compreensão. Nada de realidade, nada de experiência, nada de vida prática, só estudo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, que quando estamos arraigados e alicerçados em amor, então nós vamos compreender. Essa compreensão que não é intelectual, é espiritual. Jesus já disse isso, escute o que ele falou, João 7:17, se você quiser conferir. Jesus disse assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, este vai conhecer a respeito da doutrina. Se ela procede de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Você viu o que Jesus disse?
Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, praticar, obedecer, viver a realidade do que o Senhor nos ordena e já nos deu capacidade para responder pelo seu Espírito que habita em nós. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela procede de Deus, ou se então o Senhor falava por si mesmo. Por que nós não avançamos em conhecimento espiritual verdadeiro, genuíno, que tem realidade? Porque nós não fazemos a vontade de Deus.